Hoje está sendo uma manhã muito especial para mim. Eu estava falando para minha esposa que os louvores aqui parecem um coro de anjos. E muitas vezes a gente se imagina como será no céu. Imagina um coro de vozes dizendo: Senhor, Senhor, eu estou preparado para entrar no reino contigo. Uma palavra que veio na minha mente agora foi: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, já eu estou preparado, pois eu estarei um dia, nem sei a hora, nem sei quando Ele viene, não sei quando viene mi Senhor, mas eu estou preparado para a venida de Cristo. Sabe uma coisa, amados? Jesus pode vir por meio de uma doença na nossa vida e nos levar para a sua presença. De repente estamos hoje louvando a Deus e daqui a uns minutos liga o telefone, Deus recolheu tal pessoa. Temos que estar preparados, porque não sabemos um momento que a vinda de Jesus chegará à nossa vida. E isso me emociona, porque tem sido uma oração para mim constantemente. Sempre tenho falado para o Senhor: Senhor, eu quero estar preparado. Eu não quero viver só por viver. Eu quero viver para te agradar. E é tão difícil, nos últimos tempos, achar pessoas que realmente querem viver para agradar a Deus. Porque a gente está mais preocupado por agradar a nossa carne que agradar a nosso Senhor. Muitas vezes a gente não quer sofrer, não quer passar por dificuldade, mas temos que estar preparados, porque a dificuldade nos deixa perto de Deus. A dificuldade nos acerca a Deus, porque no meio da dificuldade nós podemos nos ajoelhar, falar com o Pai, e o Pai nos ouve. Amém? Então que hoje, em esta manhã, todos estejamos preparados para a vinda de Cristo. Mas quando Ele venha, que Ele te ache fazendo o que Ele mandou a fazer, a pregar o Evangelho. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que para mim é um carro-chefe da minha vida, que está no Salmo 1. Salmo de número 1. Quando Deus revelou essa palavra para mim há uns anos atrás, entendi que fazer a obra de Deus não dependia dos homens. Entendi que fazer a obra de Deus não dependia de circunstâncias. Não dependia de uma situação econômica favorável. Dependia de Deus. Deus tem feito promessas a todos nós. Promessas que se cumprirão, porque Deus não é mentiroso. Mas muitas vezes a gente esquece que nosso patrão, Deus, é maior que qualquer coisa. E a gente esquece de que na Bíblia, em esta palavra sagrada, está a essência dele. A gente passa mais tempo, talvez, lendo outros livros e esquece que o princípio de toda a sabedoria está aqui, em este livro. E hoje quero falar um pouquinho sobre isso, sobre meditar na palavra do Senhor. Meditar na palavra do Senhor. O Salmo 1 inicia falando assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assentam em rodas de escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, a sua folha não cai, e tudo o quanto ele faz prosperará. Esta palavra se revelou a minha vida em um momento muito crucial para mim. Porque muitas vezes nós cristãos
queremos agradar a Deus, mas não queremos aceitar os conselhos de Deus. Queremos viver uma vida próspera, uma vida tranquila, feliz, porém não queremos ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente olha para as pessoas que estão ao nosso redor e vemos a prosperidade neles, vemos a aparência de uma vida confortável, de uma vida tranquila, e a gente sente, de certa forma, desejo de viver como eles, de ter as possessões que ele tem, de ter uma família perfeita em aparência, como a gente consegue ver. E isso tem impedido o accionar de Deus de forma maior na nossa vida. Porque muitas vezes nós ficamos desejando as coisas ruins que eles possuem. Em certa oportunidade, uma pessoa me disse: pastor, eu gostaria muito que meus filhos fossem como o filho de tal pessoa. E eu perguntei para ele: você sabe o que está pedindo? Sim, é que essas crianças se veem tão tranquilas, parece que são tão obedientes e tal. Ele só olhava as qualidades de fora, só que nunca tinham convivido com essa criança. Um dia, eu falei para ele: você precisa passar pelo menos 2 dias com essas crianças. Depois que passe 2 dias com essa criança, você vai dizer se quer que seus filhos sejam como essa criança. E ela foi conhecer a criança. Depois falou: Deus me livre, eu não quero que meus filhos sejam como essa criança. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente olha a parte externa, parece bonita, mas quem conhece o mais íntimo das pessoas é Deus. Em este salmo, ele nos orienta que a gente não deve seguir os conselhos dos ímpios. Mas, onde a maioria das pessoas procuram conselho? Com amigos que não conhecem a Deus, vizinhos, companheiros de trabalho. Se queremos empreender algum negócio, procuramos assessoria de alguém que achamos que tem conhecimento porque tem um título acadêmico, porém não tem o Espírito de Deus. E quando fazemos essas coisas, vamos ser orientados por ímpios. E os ímpios entregarão conselhos ímpios. E esses conselhos ímpios não te levarão a uma vida de sucesso. A gente muitas vezes menospreza os homens de Deus, porque a gente olha para eles e não vê a qualificação para o que eu desejo. Pensamos que a pessoa não tem a experiência para me dizer o que eu preciso. Mas quando um homem de Deus tem seu prazer na palavra de Deus, está qualificado para falar de qualquer coisa. Está qualificado até para fazer um foguete e ir para a lua. Porque o Espírito Santo capacita e qualifica seus obreiros. No princípio da história da humanidade, vemos os melhores arquitetos da história. E não foram a uma faculdade. Vemos os melhores escultores da história. E não foram a uma academia de arte. Vemos os melhores mecânicos, os melhores pedreiros. E não foram a uma academia. Foram capacitados por Deus. E até hoje, as pessoas admiram suas estruturas feitas com mão. Não tinham guinchos, mas eles colocavam pedra a 100 metros de altura, gigantescas. Como fizeram um cálculo matemático se não foram a uma faculdade? Deus qualifica seus obreiros. Mas muitas vezes nós, homens carnais e mortais, esquecemos de que o Espírito Santo é que mora dentro de nós e ele capacita e nos ensina. Por isso, a gente despreza muitas vezes o conhecimento de nosso pastor, de nossos líderes, para procurar conhecimento fora. Os ímpios, eles sempre procurarão te falar
de forma gananciosa. Eles sempre te ensinarão como destruir tua família. Chega com um problema em uma casa e fala para tu amigo: poxa, minha mulher é terrível. Essa mulher, não suporto a mulher. Tu amigo te diz: isso é fácil, só troca, procura outra. Mas se vai com um homem de Deus, te diz: vai orar e espera, porque Deus pode mudar o coração. Quando a gente quer casar, o ímpio te ensina: tranquilo, antes do casamento tem que ir levar ele a um motel. Tem que ver se gosta do negócio, porque se não funciona, então tu pode largar. Se vai na casa de um filho de Deus, te diz: não, você tem que chegar virgem ao casamento. Espera em Deus, porque quando você espera em Deus, recebe o melhor. O ímpio te diz: tranquilo, casa. Qualquer coisa, você divorcia. O filho de Deus te diz: se você casa, é para sempre. Então, toma a decisão certa. Os ímpios sempre procurarão um caminho curto e mais fácil para sair dos problemas. Os filhos de Deus gostam das coisas difíceis. Luta e persevera, que Deus te fará um vencedor. Mas a gente gosta muito das coisas fáceis. Por isso é que no meu país tem 22 anos aquela miséria. Porque um dia tomaram a decisão do caminho fácil. Qual é o caminho fácil? Não trabalhes e você terá tudo o que você precisa. Não trabalhe e chegará uma sacola de comida em casa. Não trabalhes, o governo paga a tua saúde. Não trabalhes. Pode ter 5 crianças, cada criança terá um salário. Então, faz criança à vontade, que nós, governo, papai e governo vai te ajudar. Caminho fácil. Deus te disse que não trabalhe, que não coma. Ou seja, se você é preguiçoso, vá na casa do chapéu e passa fome. Você merece. Trabalha e come. Trabalha, compra uma casa. Trabalha, compra um carro. Trabalha, vai de férias. Trabalho. O trabalho dignifica o homem. Aqui também dizem que não devemos nos sentar em roda de escarnecedores. O que é uma roda de um escarnecedor? É um local onde as pessoas se sentam para planejar as coisas más. Planejar coisas más. Ali é o local onde saem as críticas daqueles que trabalham para Deus. É um lugar onde as pessoas menosprezam aqueles que se estão esforçando. É um local onde não saem palavras edificantes, onde só sai lixo. Mas muitas vezes nós que conhecemos a Jesus, gostamos muito de nos sentar porque são nossos amigos, são nossos companheiros. Nós permitimos que nossas crianças se juntem com crianças escarnecedoras. E quando nos damos conta, nossas crianças estão perdidas, com uma mente reprovada. Suas palavras soltam maldição, porque não estão se sentando com filhos do reino, senão com escarnecedores. Na Venezuela, tem pessoas que se dizem cristãos, e suas palavras, 90% de que sai de sua boca é palavrão e maldição. Eles se dizem filhos de Deus. Mas filho de Deus não solta maldição. Filho de Deus, sua boca é para soltar bênção. Então, quando você se senta em um local onde as pessoas estão amaldiçoando, onde as pessoas estão planejando o pecado, você não pode estar ali. Jesus nos ensinou que quando ele chegava em meio de pecadores, sabe o que acontecia? Mudava tudo. As pessoas paravam para ouvir a palavra de Deus. Agora, Jesus era um mestre. Ele tinha muitos assuntos para falar. Jesus sabia de economia, de arquitetura, de geografia, sabia de tudo. Mas nós crentes, por não ter cultura de estudar a palavra de Deus, chegamos a um local e somos aprendizes de Satanás. Achamos que eles sabem muito e nós precisamos dar ouvido a eles.
Mas quando o Filho de Deus está meditando dia e noite na palavra de Deus, nós chegamos e mudamos todo, porque temos o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, tem liberdade. O versículo 2 começa a dar uma amplitude em este salmo. O segredo de viver uma vida próspera, saudável, uma vida feliz. Meditar nas palavras de Deus dia e noite. Nós queremos que nossos países sejam livres da homossexualidade, da droga, da corrupção, de muitas coisas que a gente acha ruim. Mas nós queremos mudar como? Com suas palavras, com nossa forma de ser. Mas a geração que está nascendo é uma geração que está sendo adoctrinada por um sistema que está em todas partes, na escola, na TV, em todo o sistema. Nossos filhos estão sendo adoctrinados para um dia aceitar o pecado de forma normal. Nas escolas já ensinam uma criança a se beijar com outra, ensinam a que duas pessoas do mesmo sexo podem formar uma família. Eles pegam um celular, assistem desenhos, e nos desenhos parece uma criança beijando outra. Um super-herói, antigamente, na nossa criança, quando éramos crianças, víamos Superman, era um macho. Agora tem um Superman gay. Esta nova geração está sofrendo ataques constantes por todas partes. E talvez a gente não se está preocupado com isso. Porque a gente não está preocupado com levar nossa criança a que elas meditem na palavra de Deus dia e noite também. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando chegue a velho não se afaste. O que está dizendo? Leva a criança a conhecer a palavra de Deus. Eu gosto muito dos muçulmanos. Porque os muçulmanos pegam este princípio bíblico e o aplicam ao pé da letra nas crianças deles. Por isso que uma criança muçulmana está disposta a colocar um colete de bombas e se explodir por causa de Allah. Mas nossa criança, tira o celular para que você veja como sua criança começa a falar palavrão para você mesmo, que é seu pai. Porque talvez você nunca deu uma surra na sua criança, incumprindo o texto de provérbio que diz, dê com vara de ferro. Não, mas o conselho tutelar me vai... Então, deixa o conselho tutelar criar sua criança. Porque as leis do homem estão perturbando, destruindo a consciência de seus filhos. Me lembro que na Venezuela, meu pai era uma pessoa que quando a gente queria se revoltar e falava assim, eu vou te denunciar ao conselho tutelar. Ah, você me vai denunciar? Tá bom, vem cá. Me pegava pela mão, pegava o cinto, dava um pam, pam, pam. Agora vai me denunciar. Não, eu vou ficar. Sabe o que acontece? Não está manipulando. A gente mesmo, uma criança pequenininha, meses, e para que fique calma e não chore, damos um celular para que ela fique distraída. Desde criancinha, está sendo doutrinada para nos manipular. Chega na igreja, é que a igreja é muito assim, tediosa. Estamos formando Picassos na igreja. Gastamos milhas de dinheiro em folhas e canetas para que eles fiquem ralando. Estão aprendendo a palavra de Deus? A criança tem que estar aqui. Mesmo que fique dormida ou entediada, ela está ouvindo. Porque a Bíblia diz que o crer vem por ouvir a palavra de Deus.
porque é que fica difícil atender. Se você, pai, não consegue dominar sua criança, então não vai poder entrar no reino do céu. Na nossa igreja, as pessoas dizem, vocês são muito fortes, mas nossas crianças ficam sentadas no culto. E eles já sabem. Tem tempo de brincar. Termina o culto, bora brincar com o pastor. Mas na hora do culto, sentado, ouvindo a palavra de Deus. Temos nossas crianças que o culto de ensino estão ali e participam. E fazem perguntas à altura de uma criança, mas são respondidos porque eles também são pessoas que precisam aprender a palavra de Deus. Tem criança que quando vem da escola diz, pastor, mas na escola a professora falou isso. E você que falou? Eu respondi como você me ensinou aqui na igreja. Sabe por quê? Porque estão ouvindo a palavra de Deus. Estão ouvindo as pessoas certas, homens de Deus. Mas muitas vezes a gente, maestro de criança, vai na salinha, como as crianças é melhor que fiquem tranquilas, pega uma caneta e uma folha. Quantos maestros de criança já fizeram isso? Uma caneta e uma folha, mais fácil. Termina o culto da criança, o cursinho da criança. Estamos ensinando a palavra de Deus? Me lembro que o professor de teologia, que ele me formou para ser tradutor, me falou assim, Ismael, você tem que estar qualificado para dar uma classe, uma aula escatológica para uma criança de 5 anos. Porque eles precisam também ser treinados. Os muçulmanos, eles têm como lei esto. O primeiro dia de nascidos, ele começa a recitar o Alcorão no ouvido da criança. E ele faz isso como uma prática todos os dias, até que a criança consegue ler por si mesma o Alcorão. Uma criança muçulmana, aos 7 anos, já leu o Alcorão por si mesmo. E aos 7 anos já ouviu o Alcorão pelo menos umas 1000 vezes. Crianças que estão aqui. As crianças que estão aqui, já leram a Bíblia toda alguma vez? Tu tem quantos anos? 12. Já tu leíste a Bíblia toda alguma vez? Parabéns. Criança, quem leu a Bíblia toda? Leíste a Bíblia toda alguma vez? Toda. Parabéns. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus é que conseguiremos refúgio. Quem medita dia e noite será próspero. Eu estou muito em contra das bibliografias. As pessoas me dizem, mas você precisa de bibliografia. Eu vou te dar o livro onde todos sacam informação. Aqui. Não tem melhor bibliografia que essa. Você quer abrir um banco? Procura aqui. Quer abrir uma nova loja? Procura aqui. Quer ser médico? Procura aqui. Quer ser o que você quiser? Procura aqui. Aqui te dão todas as ferramentas para você ser exitoso em todo o que faça. Diz que aquele que medita a palavra de Deus dia e noite será como árvore plantada junto à correnteza de água, que dá seu fruto a seu tempo e sua folha não murcha. E todo o que faça prospera. Ou seja, são 2 coisas. Meditar constantemente a palavra de Deus e trabalhar. Se medita na palavra de Deus constantemente e tem a iniciativa de trabalhar, todo o que ele faça, Deus o capacitará para ser próspero. Entendeu? E muitas vezes Deus permite os processos da nossa vida, porque a faculdade de Deus para prosperar a nossa vida no tempo dele. Eu sempre falo que eu tenho um PhD em crises. As pessoas dizem, mas você estudou em que faculdade? Na Venezuela. Mas quem foram teus professores? Todo um sistema. Mas como você disse que me ensina teu diploma? E pego minha identidade e tiro. Sou venezuelano. Tenho PhD em crises. Por quê? Na Bíblia relata de um homem que chama PhD em crise também. Se chama José. José era um homem, um jovem, que gostava muito de estar na presença de Deus. Era um prazer ter comunicação direta com Deus.
E por ter esse contato, ser visionário, passou pela faculdade de Deus, para depois de mais de 15 anos, ele poder ser produtivo para o reino. Mas desde criança, tudo o que José fazia, dava certo. A gente tem que estar pendente para isso. Quando nós vemos alguém com potencial para ser um grande líder, ele se mostra sendo criança. E quando se mostra sendo criança, a gente tem que trabalhar em cima deles para quando chegue o momento deles, estejam prontos. José foi desprezado por seus irmãos, vendido como escravo, acusado de violador. Foi preso, mas em todo esse percurso, Deus sempre prosperava as pessoas que escravizavam ele. Talvez a gente fique assim, Senhor, mas eu estou trabalhando para os outros. Eu trabalho e outro prospera. Eu trabalho e os demais são os que se lucram. Eu sou o escravo. José era o escravo que enriquecia seus patrões. Até que chegou seu momento. Quando chegou seu momento, tudo o que tinha aprendido em diferentes épocas, em diferentes casas, como administrar, estava pronto para governar uma nação e livrar a humanidade da fome. Agora imagina José, sem ter passado por todo esse sofrimento e chegando no momento da hambruna. Será que estaria qualificado para governar Egito? Não. De fato, no currículo de José, quando chegou na frente do faraó, falaram o currículo dele. Ele chegou aqui com Potifar, e todo o que ele fazia prosperou. A casa de Potifar ficou a melhor casa. Era muito rico na época de José. O chefe da cadeia ficou muito rico. O homem tem visões, se cumprem. Um currículo no meio da crise. E quando chegou essa oportunidade, ele salvou uma nação. Muitas vezes a gente esquece que os processos de Deus são necessários para cumprir propósito mais na frente. Mas José, o princípio de José, que ele constantemente meditava na palavra do Senhor. José não foi em Harvard, tampouco foi aqui na Unicamp estudar economia para guardar uma nação. Ele tinha a sabedoria de Deus. Não estou dizendo que não podia estudar, tem que estudar. Mas o estudo secular não é tão importante como estudar a palavra de Deus. Porque quem medita dia e noite na palavra de Deus prospera. No meu país, meu povo esqueceu de Deus, porque tinha muito dinheiro. No meu país, as pessoas não davam prioridade a estudar a Bíblia, porque eles queriam fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. Tem um monte de líderes na Venezuela que tem uma rua de 100 metros para escrever todo o seu currículo. Mas hoje estão passando fome. Sabe por quê? Porque um papel aguenta tudo. Muitas pessoas leram 1.500 livros, mas são burros. Mas tem pessoas que nunca foram a uma faculdade, mas meditam dia e noite na palavra de Deus e são sábios. Então, a inteligência, a sabedoria só vem de Deus. Não vem por estudo humano. En el libro de Neemías, capítulo 1, verso 11, eu quero que leamos a passagem. Aqui em Neemías, também era um jovem, embora estava trabalhando para um rei, sendo escravo. Neemías, desde criança, foi ensinado para que ele um dia governasse. Vê o grande problema de nossos países de América Latina, que é onde eu conheço a nossa realidade. E vamos falar um pouquinho dos países da Europa. Europa, nos anos 60, 1960, 70, 1600, 1700, 1800,
eles evangelizaram o mundo. Somos fruto do trabalho deles, mas eles esqueceram levar as suas crianças a conhecer a palavra de Deus. E em um tempo da história, uma geração não ouviu a palavra de Deus. E essa geração levou agora a Inglaterra a ser um país que precisa ser evangelizado. Na França precisa ser evangelizado. Na Alemanha, todos os países que foram o início do grande avivamento do mundo, hoje precisam ser evangelizados. Por quê? Porque uma geração deixou de pregar a palavra de Deus. Em Neemias 1:11 diz: Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à minha oração de teu servo, e de teu servo, que deseja que desejam temer teu nome. Faça prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era um copeiro do rei. Em esta passagem, Neemias, ele sentia a necessidade de restaurar seu povo. Seu povo, por se afastar de Deus, seu povo, por se afastar dos princípios da lei de Deus, foram destruídos. E quando ele ouvia que as pessoas estavam passando calamidade, que estavam sendo destruídos, ele começou a sentir a necessidade de fazer algo mais. E esse algo mais era ir na frente do rei, ter ousadia e pedir licença para ir a restaurar seu povo. O copeiro do rei era uma pessoa tipo ministro nesta época. Servia ao rei. Ele comia do melhor. Ele tinha um bom lugar para dormir. Não tinha por que se preocupar com as desgraças dos outros. Neemias era um homem que meditava dia e noite na palavra de Deus. E quem medita dia e noite na palavra de Deus é uma pessoa sensível ao Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fala, ele simplesmente obedece. Neemias se enfrenta, diante do rei. Só que a oração de Jeremias que me chamou a atenção: Senhor, faça-me prosperar diante deste homem. Que estava falando Jeremias: Senhor, faz que este homem veja em mim uma pessoa honesta, uma pessoa fiel, uma pessoa justa, e que me dê a oportunidade para eu trabalhar e ele possa me ajudar a prosperar. Na verdade foi isso. Quando ele faz a proposta para o rei, disse: mas você vai construir você vai restaurar uma nação sem dinheiro? Não posso restaurar sem dinheiro, eu preciso que você me preste. Ele fez um empréstimo com o rei. Muitas vezes a gente pensa, amados, que a gente não tem recurso. Sim, nosso maior recurso é a graça. Porque se temos a graça de Deus, você pode ir à frente até do homem que lhe falta um dedo e pedir um empréstimo e ele te vai dar. Sabe por quê? Porque é Deus que manda. É Deus. Quando temos graça, Deus usa o ímpio para abençoar ao justo. Ele sabia que enfrentaria grandes dificuldades, mas também tinha orado: Senhor, prospera todo o que eu faça. Por isso que Neemias começou a construir um muro e Deus começou a dar graça. Ele não era pedreiro, ele era um copeiro. Copeiro, o mais que sabia era preparar vinhos. Não era pedreiro, mas foi a construir muro, a restaurar famílias que estavam vivendo uma vida de pecado. Deus qualificou ele, por meio da palavra de Deus, com antecedência, para poder restaurar os muros de Jerusalém. Nós todos queremos prosperar, mas estamos procurando o conhecimento no local errado. Temos que procurar o conhecimento na palavra de Deus. Eu me lembro, nós iniciamos um projeto de costura na Venezuela. Eu não sabia costurar.
Eu não sabia nem sequer qualidade de tela. Para mim, todos os tecidos eram igual. Eu não sabia nada. Eu fui orar, Senhor, a necessidade do meu povo é ter uma vestimenta e que a pessoa possa comprar de baixo custo. E eu fui, comprei uma máquina de costura. E as pessoas me falavam, os ímpios, tu és doido? As pessoas só querem comer. Você vai comprar uma máquina de costura para quê? Você sabe costurar? E eu falei, não, mas Deus sabe. Ah, tu és doido. E sempre os negativos tentando eliminar o projeto de Deus para a nossa vida. Mas graças a Deus, eu fui ensinado de criança por minha mãe que não que tinha que dar ouvido aos ímpios, sino que tinha que dar ouvido à voz de Deus. E quando alguém me disse que eu não consigo, é quando mais eu faço, porque eu sei que é Deus. Um dia consultei como a 20 pessoas, só para ver. A que tu acha que eu quero fazer isso, isso, isso? Me falou Ismael. Aqui na Venezuela, sem possibilidade, sem dinheiro, quem te vai ajudar? Onde vai arrumar costureiras? Quem te vai comprar o tecido? Está muito caro. Os 20 falaram que não se podia. Aí entendi que tinha que fazer. Aprendi a costurar. E a pessoa me disse, mas já você está costurando? Já. E por que você não aprendeu? Ah, é que é difícil. Sim, mas se você inicia, você aprende. Então, hoje, eu uso a minha própria roupa e ando por a rua todo bonitão e me diz, Ismael, onde você comprou? Você pode ir lá no projeto de costura, a gente fabrica e você paga. Porque como você é preguiçoso e não quis aprender a costurar, então você tem que pagar para mim, para eu fazer uma camisa. Então, todo o que faça prospera. A pessoa me disse, Ismael, você sabe fazer bolo. Sou o melhor boleiro da Venezuela. Ah, você se acha. Ah, se eu não acredito que eu sou bom, quem vai acreditar em mim? Jesus me falou que tudo o que eu faço é o melhor, porque eu faço para Ele. E quando eu faço para Deus, tem que ser o melhor. Muitas vezes a gente vai para o culto e diz, ah, não, eu vou louvar Deus, mas eu canto feio e começa. Não, foi para a glória de Deus. Não, não é tu talento. Se tu talento é cozinhar, então cozinha para a glória de Deus. E faz que as pessoas lembrem de Jesus quando está comendo aquele pão gostoso. Mas não cante, porque aqui vão lembrar do inferno. Me entendeu? Se seu talento não é cozinhar, não invente, não vá cozinhar. Fala para Deus que aprimore o conhecimento e que te aperfeiçoem isso que você é bom. Só que a gente olha assim, nossa, que o irmão tocando baixo é muito bom, eu vou ser baixista. Mas você tem 2 paus nas orelhas. Não consiga ser baixista. Você tem muitas boas mãos para ser manualidade. Então faça coisas com as mãos. Mas não venha tocar, porque você não vai tirar som bom. As pessoas vão fugir da igreja. Me entendeu? Porque a palavra de Deus tem caminha o caminho certo. Ele te disse por onde deve andar. Ele te vai caminhar e te vai levar, como diz Salmo 23, a pastos verdes, a água fresca. Me entendeu? É fazer a coisa certa. Porque quem prospera é quem dá ouvido à voz de Deus e dá ouvido aos homens de Deus. Quem prospera é aquele que dá ouvido aos homens de Deus. Na época que eu praticava esporte, as pessoas me diziam que eu nunca serviria para praticar esporte porque meu 1,90 m era muito. Então, me lembro que um dia cheguei em uma quadra esportiva e eu queria correr. E o treinador me falou, não, você não presta. Você é não. Você tem uma cabeça muito grande. Então, não. Você tem que ir para praticar boxe. Eu falei, você está falando que tem uma cabeça grande. Eu passei a pera do boxe, então eu não vou lá. Vão estourar minha cabeça. Não tem como pelar minha cabeçota. Eu vou ser corredor.
Depois achei outro treinador e ele me falou assim: você quer ser corredor, sim, mas por seu tamanho você vai ter que treinar 3 vezes mais que uma pessoa normal. Estou disposto. E na minha primeira competição me tocava correr contra os alunos do outro professor que falava que eu não prestava. E os alunos dele todos eram muito mais grandes que eu. E meu treinador me falou: você está qualificado, você está pronto, só saia e ganhe. Ganhei por 30 metros de diferença aos grandes. Não importa o tamanho, precisa perseverar. Não importa a dificuldade, precisa ser fiel. Minha mãe me disse assim: você vai para a quadra a treinar, 5 da tarde está aqui em casa e a gente vai para o culto. E na Venezuela, culto é todos os dias. Era de segunda a segunda. E eu saía a treinar, ia na igreja e ficava no banco. Dormindo, mas ficava. E minha mãe me falava: Ismael, vai para a igreja só para dormir. Mas estou indo para a igreja. E um dia me levaram para o México e falaram: não, Ismael tem que ter alguma coisa. Não é possível que Ismael com 15 anos ainda esteja dormindo no culto. Antigamente na Venezuela colocavam aquelas campainhas. E quando termina a oração, era o tempo de acordar. O tempo da oração era tempo para dormir. Aí me levaram para um psicólogo. E o psicólogo falou para minha mãe: esse menino é mais inteligente que todos os que estão acordados. Ele está dormindo, mas ele está aprendendo. Hoje eu sou pastor. E os que estavam acordados não estão na igreja. Sabe, Deus tem seus planos, mas não deixa a criança em casa. Ele que fica dormindo ali. Você bem preparado, traz um pequeno cobertor e deixa debaixo de seus pés aí. Mas ele vai ouvir a palavra de Deus, assim seja dormido. Nunca lhe passou que você liga a TV para algum filme e ficou dormido nos primeiros minutos do filme? E depois, o outro dia, parece que você assistiu o filme todo. Sabe por quê? Porque tu subconsciente está ouvindo. A função de ouvir não se bloqueia. Está aí, sempre. Às vezes a gente não sabe que está ouvindo, mas está ouvindo. Por isso, ouvir a palavra de Deus é muito importante. Se seu filho não sabe ler, então você recita no ouvido. Ensina a criança a amar a palavra de Deus. Ensina a criança a ser fiel a Deus. Ensina a criança a servir na casa de Deus. Na Venezuela tem uma igreja que eu admiro muito. Essas crianças, 7, 8 anos, parecem os diáconos da igreja. Eles são ensinados a servir desde criança. E muitas vezes o pastor escala essas crianças para cuidar do banheiro. Eles limpam o banheiro e ficam na porta do banheiro. Às vezes a gente fica até constrangido, porque a gente quer ir para o banheiro, eles abrem a porta. Pode passar. Quando termine, me chama. Então a gente termina, a gente ainda está com o papel na mão e a gente diz: o que eu faço agora? Não, eles pegam o papel e jogam no lixo. Pode sair, lá não tem água como aqui, que você pega no vaso e facinho, gostoso. Não. Tem que ir fora, pegar um balde e jogar. Então, sabe que essa criança vai pegar um balde de água e jogar no vaso que ensuciou outro. E quando eu falei: você não sente nojo? Não, porque nosso prazer é servir. Ensinar desde criança a servir. Às vezes é tão difícil que lavem a louça em casa, menos lá em limpar o banheiro da igreja. Ensinar. Porque quando eu sempre digo que o melhor local da igreja é o banheiro. A mim me treinaram limpando o banheiro. E meu pastor falava assim: não use luva. Eu falei: mãe, eu quero ver que você meta a mão primeiro. Ele pegou a mão sem luva, limpou o vaso sanitário. Eu falei: assim você vai limpar o vaso. Sabe por quê? Porque na minha casa eu limpo assim. Porque quando eu quero me sentar no trono, eu quero sentir aquele prazer. Estou livre. Imagina se chegar na igreja com aquela dor de barriga e se sentar no trono e todo fedendo. Você quer sair rápido, nem sequer sair, até não consegue fazer nada. Então, o melhor lugar para mim é a igreja, porque ali se respira o céu ou vai para o inferno. Então, meu pastor me ensinou: o banheiro tem que estar limpo o tempo todo.
Porque as pessoas chegam e o banheiro é o cartão postal da igreja. A gente fica todo bonito o altar e o banheiro imundo. Ah, coitado daquele que dá uma dor de barriga e vai para o seu banheiro. Ensinar a criança. Chegar no culto. Amor, leva-te um paninho para que limpe a banca quando chegue. Ensina a trabalhar. Para quando termine o culto, mamãe, quero um sorvete. Oh, minha filha, você ganhou porque você chegou na igreja e começou a servir a Deus. Ensinar. Hoje tem uma tarefa muito difícil na Venezuela. É pegar uma geração que está sendo contaminada pelo socialismo, ensinar esta palavra para que de aqui a uns anos meu país seja restaurado por meio da palavra de Deus em essa criança. Se não faço isso, teremos igrejas de homossexuais, como tem aqui no Brasil. Na Venezuela ainda não temos, graças a Deus. Teremos pessoas querendo casar aqui na igreja cristã. Vamos ter que batizar pessoas de diferente conduta, reprovada por Deus. Mas se nós ensinamos, nossas crianças terão uma posição firme diante de Deus. Para terminar, todo o que faz prospera. Hoje, é uma decisão muito importante aqui no Brasil, certo? Mas sua prosperidade não vai depender de nenhum deles. Sua prosperidade vai depender de Deus. As pessoas vão ficar curiosas. Se o país está em uma situação tão crítica, como é que ele está prosperando? É porque Deus o faz prosperar. Vou terminar com esta frase. Crises gera oportunidades. Não esqueçam disso. Crises gera oportunidades. Agora, você tem anos procurando seu tempo. Seu tempo chegou. Mas se você não passou todo esse tempo meditando na palavra de Deus, agora é tempo de voltar aqui a estudar. Não esqueça, os ímpios não dão bons conselhos. Procure homens de Deus. Mesmo que para seus olhos não parezcam qualificados, estão qualificados por Deus para te orientar o melhor caminho. Amém?